Agora eu vou pedir aos visitantes, todos juntos, todos os irmãos, que abram suas Bíblias na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 7. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 7. Neste período nós estamos meditando, a temática Tu, porém, recomendações do apóstolo Paulo a um jovem pastor, um jovem missionário, um jovem chamado Timóteo, e que na verdade são exortações a todos nós como cristãos, e nós vamos poder então meditar em mais uma porção da palavra de Deus, a respeito da temática. Segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do 7º verso, diz assim a palavra de Deus: Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos dizer todos juntos: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Oremos nesse instante. Senhor, muito obrigado, ó Deus, mais uma vez por estarmos diante da Tua presença. Obrigado, ó Deus, pelas músicas, por tudo que foi aqui falado até este momento no culto, que nos faz, ó Deus, pensar sobre a Tua presença, sobre esse cuidado que o Senhor tem para conosco. E por isso nós, os Teus filhos, ó Deus, nos colocamos diante de Ti agora, nos apresentamos diante do Senhor e pedimos, ó Deus, que através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, o Senhor venha, ó Deus, nos falar ao coração. Recebe esta oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Você já se apresentou mesmo diante de Deus hoje? Você procura se apresentar diante de Deus? Você procura apresentar a sua vida, a sua família, as suas questões, as suas dúvidas, os seus motivos de gratidão? Você costuma apresentar-se diante do Senhor? Quão maravilhoso é Deus, quão grandioso é Deus e quão maravilhoso é saber que nós, apesar de ínfimos diante do poder de Deus, podemos nos apresentar diante dEle. Podemos colocar diante dEle as nossas causas, as nossas vidas, os nossos corações, as nossas famílias, o nosso país, e saber que em todas as situações, Deus, Ele escuta as nossas orações, Ele ouve as nossas orações e, de algum modo, Ele vem ao nosso encontro para nos dar a resposta, para nos dizer talvez espere, para nos trazer aquilo de que nós buscamos em oração. Precisamos sim, a cada momento, nos apresentar diante de Deus. O bom de um ciclo de mensagens, de uma série de mensagens numa carta ou num texto, num livro, é porque nós podemos ler e reler e estar sempre visitando e revisitando para procurar ver o que é que essa carta pode nos falar ao coração e assim memorizar um pouco mais da palavra de Deus. Nós podemos agora trazer à memória aquilo que é
a vida do apóstolo Paulo, aquilo que é a busca do apóstolo Paulo em relação a Timóteo. Desde o primeiro capítulo, o apóstolo Paulo, quando dá recomendações e procura conversar com Timóteo, ele conversa como um pai conversa com um filho querido. E ele diz para Timóteo: olha, Timóteo, a tua fé realmente não era uma fé fingida. Isso eu tenho testemunho. Mas ele encontrou em Timóteo algumas situações em que ele percebeu que Timóteo estava passando por conflitos, por crises, por situações em que ele precisou dizer para Timóteo que ele precisava reavivar o dom de Deus em sua vida, que ele precisava não se envergonhar por conta do Evangelho. No começo do capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer: fortifica-te na graça que está em Cristo e sofre os meus sofrimentos por causa da causa do Evangelho. E no capítulo 2, o verso 7, ele diz assim: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. E no verso 15 do capítulo 2, ele diz então: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo, na verdade, estava exortando a Timóteo que ele deveria, dia a dia, a cada momento, apresentar-se diante do Senhor. Todos nós podemos nos apresentar diante de Deus. Todos nós podemos levar a Ele as nossas causas, o nosso coração, a nossa vida. Podemos colocar diante do Senhor a nossa família, as circunstâncias que nós estamos vivendo. E, de algum modo, Deus há de falar ao meu e ao seu coração quando nós nos apresentamos diante dele. As lutas de Timóteo eram as lutas de um jovem pastor, de alguém que no começo da caminhada estava vivendo algumas situações em que o apóstolo Paulo, de forma muito carinhosa e como um pai aconselha um filho de forma carinhosa, ele então exortou a Timóteo para que ele ponderasse em todas aquelas coisas, no verso 7, e que ele apresentasse diante do Senhor, porque o Senhor mesmo ia fazê-lo compreender aquelas situações. Portanto, nós, amados irmãos, nós precisamos desenvolver em nós o desejo, precisamos desenvolver em nós o hábito de apresentar diante do Senhor as nossas causas. Na verdade, apresentar-se diante de Deus pressupõe uma vida de íntima comunhão. E a oração é a ação mais sublime que retrata a comunhão e a intimidade do Criador com a criatura. Portanto, nas situações difíceis, como Timóteo viveu, e nas situações difíceis que muitas vezes nós vivemos no dia a dia, nós precisamos criar o hábito e o desejo de buscar ao Senhor. Assim como uma corça sedenta anseia pelas águas, pelos ribeiros, nós devemos sim ansiar pela presença do Senhor. Por isso a minha pergunta: você de fato se apresentou diante de Deus? Paulo diz em Corinto que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. De modo que aquilo que ele estava trazendo aqui a Timóteo, quando ele diz: pondera o que acabo de dizer, no verso 7, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas, é porque há situações, meus irmãos, que elas só são compreendidas espiritualmente. Só na medida da relação de intimidade com Deus é que nós vamos encontrar a paz, é que nós vamos encontrar o discernimento, a compreensão. Só diante da intimidade com Deus e da oração é que nós vamos encontrar a força suficiente para enfrentarmos os momentos difíceis da caminhada da vida. E o apóstolo Paulo então vem dizer a Timóteo: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. E o que ele tinha acabado de dizer: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus e sofre os meus sofrimentos pela causa do Evangelho. E ele faz então uma comparação,
que devemos sofrer os sofrimentos pela causa do Evangelho, junto com Ele, assim como um soldado, assim como um lavrador, assim como um atleta. Mas para isso eu preciso colocar diante do Senhor a minha vida em oração. Há um cântico que diz assim: em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Nós precisamos lançar sobre o Senhor os nossos motivos, precisamos colocar diante do Senhor as nossas necessidades. E assim, Cristo vai nos esclarecer, Cristo vai nos dar a paz, Cristo vai nos dar o discernimento diante de determinadas situações, para que possamos, sim, não ter um espírito de covardia, como ele diz lá no capítulo 1, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Só a oração pode nos ajudar nos momentos mais difíceis. Aliás, só a oração pode nos deixar intimamente ligados com Deus, inclusive nos momentos bons. Mas nós precisamos então desenvolver esse princípio e essa arte de nos apresentar diante do Senhor. Diante do Senhor, a oração apresenta o teu pensamento, apresenta todo o teu ser. O verso 8 diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Na verdade, quando colocamos as nossas vidas e os nossos corações diante do Senhor, nós podemos apreender, nós podemos nos inspirar através daquilo que é o valor da ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo nos fala de um Deus vivo, de um Cristo vivo, de um Cristo que deixou o seu Santo Espírito para interceder por nós. Há uma passagem que diz que quando nós não sabemos orar como convém, o Espírito de Deus intercede com gemidos inexprimíveis. E Ele sabe qual é a vontade do Pai, e Ele vai interceder segundo a sua vontade. Portanto, nós podemos, em situações quaisquer que forem, colocar diante do Senhor as nossas vidas em oração, sabendo que Ele é o nosso intercessor. E Ele vem ao nosso encontro, através do Teu Santo Espírito, para interceder por nossas vidas. Procurar a Deus simplesmente pelo prazer de procurá-lo. É como os amigos de Daniel, quando estavam na fornalha acesa, por conta que eles não adoraram a estátua de ouro de Nabucodonosor. Eles disseram para aqueles homens: se o Senhor quiser nos tirar dessa fornalha, Ele vai nos tirar. Mas se Ele não quiser nos tirar dessa fornalha, saiba que nós não vamos nos curvar diante da estátua. Não é procurar a Deus porque nós queremos algo em troca, mas é procurar a Deus pelo simples prazer, apresentar-se diante de Deus pelo simples prazer de estar na sua presença. Por isso ele diz: procura apresentar-te a Deus. Ah, quão bom é quando nós colocamos então os nossos corações diante do Senhor. E o cântico diz: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. O que para você é motivo de colocar diante do Senhor? Será que os seus motivos são parecidos com o de Timóteo? Na verdade, o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, coloca diante do Senhor, porque Ele mesmo vai te dar compreensão, Ele mesmo vai te trazer esclarecimento. O que é que nós podemos e devemos então colocar diante do Senhor? E quando nós colocamos então a nossa vida diante do Senhor, a ressurreição de Jesus Cristo passa a ter um significado especial, porque Ele está vivo, e porque Ele vivo está, Ele pode então interceder pelos seus filhos. Outra coisa importante que nós aprendemos quando nos colocamos diante do Senhor
é que nós desenvolvemos o senso de missão. O apóstolo Paulo tinha clara compreensão que, diante das dificuldades que ele passou, havia um motivo muito maior pelo qual lhe inspirava a continuar lutando. Ele diz no verso 9, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Na verdade, o apóstolo Paulo estava lembrando Timóteo da sua vocação enquanto pastor, da sua vocação enquanto missionário. O apóstolo Paulo estava lembrando Timóteo da nossa vocação enquanto igreja. Enquanto igreja, nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Enquanto igreja, nós somos embaixadores, representantes do Senhor, e Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Portanto, aquilo que é central na igreja é aquilo que é a sua missão, que é ir e fazer discípulos. E muitas vezes no corre-corre da vida, em busca de angariar talvez os recursos para a sobrevivência, em meio às lutas, nós podemos ser tentados a esquecer que a coisa principal que nós somos aqui na terra é embaixadores e representantes de Jesus Cristo. E uma igreja cristã será tanto quanto mais viva, quanto mais essa igreja se apodera, quanto mais essa igreja se deixa assimilar por aquilo que é a missão principal para a vida dos cristãos, que é sofrer pela causa do Evangelho. Por isso ele diz: lembra-te de Jesus Cristo. Parece chover no molhado, mas nós devemos sempre lembrar de Jesus Cristo, porque Ele mesmo morreu na cruz para poder pagar os nossos pecados. De modo que em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. De modo que sei passar pelas situações ruins da vida, pelas situações de carência, mas também sei passar pelas situações de abundância. Portanto, é em Cristo que nós encontramos a força para a caminhada, e em Cristo a igreja deve estar sempre renovando o seu dom de Cristo no seu coração, para que ela não perca de vista a sua missão, que é proclamar o Evangelho. E aí ele nos chama para sermos o quê? Participantes dos seus sofrimentos, o apóstolo Paulo, por causa do Evangelho. Portanto, em vez de sermos espectadores, nós devemos sim participarmos da obra do Senhor. Para qualquer pessoa, a vida, sobre a sua vida, sobre a minha vida, vem momentos bons e momentos ruins. Mas com Cristo, nós encontramos um sentido maior para a vida. E era isso que o apóstolo Paulo tinha, e era isso que ele estava procurando transmitir para Timóteo, para que Timóteo colocasse diante de Deus em oração a sua vida, os seus anseios, talvez o seu desânimo diante das provações, diante das dificuldades, mas que ele não desanimasse. E como Igreja Batista Emanuel, caminhando aí para o cinquentenário, possamos também estar olhando para a nossa história, para a sua história enquanto pessoa, enquanto cristão, e você possa encontrar no Senhor e apresentando-se diante dele, a força que você necessita para não perder a perspectiva do que é ser cristão, que é proclamar o Evangelho. Portanto, nós precisamos, em oração, desenvolver essa arte, desenvolver esse princípio, de estarmos colocando o nosso pensamento, a nossa lembrança no Senhor, para que nos fortalecemos e para que nós não perdamos de vista a perspectiva daquilo que é a missão da igreja, e, portanto, é minha missão. De algum modo, você no seu trabalho, na sua escola, na universidade, na sua família, na sua vizinhança, você pode discipular alguém, você pode proclamar o Evangelho para alguém, você pode acompanhar alguém nos primeiros passos da vida cristã. E a igreja se alegra quando pessoas se chegam ao corpo. Aliás, a palavra de Deus nos diz que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. E é essa, então, a nossa missão. E se arrepender quer dizer mudar de pensamento, mudar de atitude, é ter discernimento espiritual. Eu sempre gosto de usar
a figura, né, dos óculos, porque eu tenho miopia, astigmatismo e hipermetropia juntos, né? Então, se eu tirar os óculos, está tudo embaçado aqui na minha frente, né? Mal estou discernindo aqui o Alberto, o Jonas, o Alex, provavelmente porque eu já tinha visto antes. Sem Cristo nós somos cegos espirituais, mas com Cristo você passa a discernir aquilo que é espiritual. E só nele e a partir dele é que nós podemos então discernir as coisas espirituais. Por isso a oração é o momento mais sublime da vida do cristão. E é aquilo que pode alavancar a sua vida, o seu ministério, a sua igreja, a nossa igreja, as nossas vidas, as nossas famílias. É quando nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor em oração. Portanto, devemos colocar todo o nosso ser diante do Senhor, o nosso pensamento, o nosso sentimento, porque no Senhor nós vamos encontrar a força para vencermos as dificuldades. O verso 11 diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele, se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Na verdade, a proposta do apóstolo Paulo é de uma caminhada. A proposta da vida é uma caminhada, a proposta de Cristo para as nossas vidas é uma caminhada. E muitas vezes acontecem coisas que nos desanimam, que de repente pode fazer com que nós não estejamos buscando as coisas mais elevadas, que nós não estejamos nos fortalecendo no Senhor, que nós não estejamos cumprindo com fidelidade, com amor e com inteireza aquilo que é a missão do Senhor. Mas quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, o Senhor mesmo nos dá o discernimento, e Ele então vai nos esclarecendo e Ele vai nos fortalecendo nessa caminhada. Portanto, pondera, ou seja, pensa no que acabo de dizer, porque o Senhor mesmo te dará compreensão de todas as coisas. Portanto, apresenta-te diante do Senhor em oração, aprende a respeito da ressurreição, aprende a respeito da missão da igreja, da missão do que é ser cristão, e coloca todo o teu ser diante do Senhor e procura apresentar-te a Ele como obreiro, ou seja, com disposição para trabalhar, para fazer alguma coisa. A ideia de obreiro aqui é a ideia de um lavrador, é de alguém que planta uma semente, é de alguém que ora a Deus para que venha a chuva, né? Nos nossos tempos hoje a gente desvia o rio pelo, né, o Rio São Francisco, né? Está procurando se desviar para poder trazer água para os lugares. Alguma coisa se fez, mas procura colocar a tua vida à disposição do Senhor, procura servir ao Senhor. Alguma coisa tu podes fazer e apresentar diante do Senhor a tua vida com aquilo que tu fazes também, com a tua profissão, com a tua família. Procura apresentar-te a Deus como obreiro, diz a palavra de Deus, de quem não tem que se envergonhar. Ou seja, apresenta-te diante do Senhor com integridade. Todos nós passamos por lutas, todos nós, uns mais e outros menos, né, são dados a ter lutas tais como o apóstolo Paulo dizia, né, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. E que Tiago vai chamar isso de pensamento dobre. Mas Tiago também vai dizer que tal homem não pode alcançar de Deus nada, porque tem um pensamento dobre. Mas nós podemos nos colocar diante do Senhor nessa caminhada, nos fortalecer, a fim de que o nosso pensamento, por um momento, se for dobre, que ele possa ser um pensamento íntegro, sem vergonha, com inteireza de coração, de quem se aproxima do Senhor porque foi perdoado. O Senhor sabe todas as coisas que se passam na sua vida e no seu coração. Mesmo que você não conte, Ele sabe. Colocar a sua vida diante do Senhor em inteireza, sem vergonha, não quer dizer que você não tenha pecados, que você não tenha defeitos. Mas você vai colocar isso diante do Senhor, para que você não continue da mesma forma, mas para que você se fortaleça no poder e na ação do Espírito Santo do Senhor. Portanto, procura apresentar-te a Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade e de que não tem do que se envergonhar. Meus irmãos, nós precisamos voltar ao hábito que já fez parte da vida dos cristãos há muito tempo.
o hábito contínuo com a palavra de Deus. Porque se a oração é a ação mais sublime para poder estabelecermos uma intimidade com Deus, a palavra é que vai nos alimentar ao longo do tempo. Um cristão sem palavra é um cristão desnutrido. Da mesma forma que nós precisamos, do arroz com feijão, do pão a cada dia, nós precisamos ter o hábito de buscar a palavra do Senhor dia a dia, continuamente. Aliás, a palavra de Deus nos diz no Salmo 1, que bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que vai dar o fruto na estação apropriada. Há uma passagem em Hebreus que diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e é mais penetrante, mais cortante do que faca de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Portanto, o que Paulo estava dizendo a Timóteo é que ele deveria apresentar-se diante do Senhor, com todo o seu ser, com todas as suas dificuldades, com todas as suas dúvidas, com todos os seus questionamentos, mas que ele se apresentasse como obreiro, como alguém que tivesse a disposição para fazer algo em Cristo e com a sua palavra, e que manejasse bem a palavra da verdade. Portanto, nós precisamos resgatar o desejo pela palavra. Vivemos num tempo em que o pensamento tem sido prejudicado, devido à superinformação, através da internet, através dos meios de comunicação, de um modo geral. Hoje nós temos muita dificuldade de lermos textos longos. Inclusive, algumas universidades orientam os seus professores a passar textos curtos para os seus alunos. Não tem mais volta, nós vamos aprender a lidar com a tecnologia e com essa superinformação, mas nós precisamos ter discernimento. O nosso pensamento não pode ser prejudicado diante de uma irracionalidade que acontece hoje. Daí, dentre outras razões, um mundo de violência, um mundo sem limites, mas que nós precisamos desenvolver o nosso pensamento. Por isso que ele diz lá, pondera, ou seja, pensa, desenvolve o teu pensamento. Trabalha a lembrança, trabalha a memória, trabalha o teu coração. Pondera no que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. E quantas vezes, irmãos aqui hão de testemunhar, hão de concordar comigo, que em alguns momentos você pensou algo, mas aí veio a palavra ao seu pensamento. Eu me lembro que uma vez, diante de uma situação difícil, eu disse, Senhor, esta situação não está me fazendo bem. E aí me veio à mente, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É a palavra que nos alimenta, é a palavra que ajudou Timóteo, é a palavra que seria o instrumento de trabalho de Timóteo para com os que não conheciam o Evangelho, para os que já eram cristãos, e é a palavra que vai nos nortear, que vai nos ajudar, junto com a oração, a que nós nos apresentemos diante do Senhor, como obreiros que manejam bem a palavra da verdade e de que não tem do que se envergonhar. Nós não vamos ter do que nos envergonhar. Ou seja, eu vou dar o meu melhor na minha caminhada. Eu vou apresentar a minha vida diante do Senhor, todos os dias. Vejam que coisa especial e sublime, você se apresentar diante de Deus. Que coisa sublime saber que Deus, Ele acolhe as nossas orações. Saber que eu posso colocar diante dEle a minha caminhada, as minhas lutas. Paulo chamou Timóteo para que colocasse diante dele as suas lutas e a sua vida. E nós podemos colocar diante do Senhor as nossas vidas, sabendo que através da sua palavra nós vamos nos fortalecer, seremos edificados, caminharemos para uma maturidade e através da sua palavra nós teremos o instrumento para a realização da obra do Senhor no ministério da reconciliação. Portanto, apresente a sua vida diante do Senhor. Vou pedir para você fechar os seus olhos nesse instante e vou pedir para que você medite sobre a sua caminhada, sobre alguma coisa que pode ser que você se sinta faltoso,
em relação ao Evangelho, em relação ao compromisso com Jesus Cristo. Eu vou pedir para que você medite sobre aquilo que você fala, aquilo que você pensa, da sua vida em família. Vou pedir para que você medite sobre a sua vida aqui na igreja. Se você não é da igreja, está chegando hoje, que você medite do mesmo modo sobre a proposta do Evangelho, que é uma proposta de intimidade com o Senhor. Não vou chamar ninguém aqui à frente, mas se você deseja colocar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, eu quero apresentar-me diante do Senhor como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, de que não tem que se envergonhar, eu estarei orando por você nesse instante. Se você assim desejar, nós estaremos orando por sua vida, para que o Senhor o fortaleça na caminhada, para que o Senhor esteja dando discernimento na sua caminhada. Talvez você traga no seu coração alguma situação de conflito, de dificuldade, em que você talvez queira colocar diante do Senhor. Você pode ficar de pé nesse instante e assim nós estaremos orando e colocando o seu coração diante do Senhor. Talvez você tenha muitos anos como cristão na sua caminhada. Talvez você esteja passando por perdas, mas o Senhor há de trazer ânimo ao seu coração. O Senhor há de trazer o fortalecimento na caminhada cristã. Pode ser também que você perceba que você está conhecendo o Evangelho, que você não conhecia, mas hoje você está dizendo assim: Senhor, eu quero me apresentar diante do Senhor e te aceito como meu único e suficiente Salvador. Você pode ficar de pé nesse instante, que nós também estaremos colocando diante do Senhor a sua vida. Nós vamos orar e vamos colocar diante do Senhor, então, a vida daqueles que estão de pé e todos que estão aqui presentes e os que participam pela internet. Senhor, nesse instante, ó Deus, nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai. Gratos, ó Deus, por Tua palavra que nos norteia. Gratos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito que nos consola. Gratos, ó Deus, por participarmos de uma igreja onde podemos, ó Deus, nos fortalecer com os irmãos. Gratos, ó Deus, pela oportunidade de prestar culto ao Senhor. E gratos, ó Deus, pelo privilégio de poder, ó Deus, proclamar a Tua palavra àqueles que não conhecem a Tua palavra. De trazer luz, ó Deus, àqueles que andam em situação de escuridão. Somos gratos, ó Deus, porque no meio das tribulações nós encontramos a paz no Senhor. E por isso nos colocamos diante de Ti, agradecidos, ó Deus, e pedindo que o Teu Santo Espírito, ó Deus, venha nos instigar, ó Pai. A que de fato sejamos como bons obreiros, ó Deus. Que sabemos, ó Deus, que saibamos manejar bem a Tua palavra. Que saibamos, ó Deus, manusear o livro, ó Deus, as folhas, que sabemos manusear o smartphone, mas que, acima de tudo, saibamos, ó Deus, usar esta palavra para o momento oportuno, para as nossas vidas e para a vida daqueles, ó Deus, que nós podemos abençoar. Por isso, ó Deus, que o Teu Santo Espírito possa nos falar ao coração e o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa continuar nos falando ao coração ao longo da semana. Ó Deus, nos apresentamos diante do Senhor e em tudo, ó Pai, buscamos a Tua graça para nos fortalecer e para que vivamos, ó Deus, uma semana abençoada, ó Pai. Ser conosco os Teus filhos. Esta oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. Aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, depois pode dar um toque ali para mim, pode se aproximar, porque eu estarei com alguns discipuladores e conselheiros e nós estaremos ali juntos para receber aqueles que porventura aceitaram a Cristo nesta noite. Que Deus os abençoe.